Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda a leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia dele lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade, as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né, em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem
a sua Bíblia McShane. Vai ser uma bênção. Ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente. Já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa. Que Deus te abençoe. O texto base está em Malaquias, capítulo 3, dos versos de 1 a 5. Nós vamos ler dos versos de 1 a 5, falando sobre as 6 fases de um poderoso avivamento. Vamos ler. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o templo. E ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives, como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante mim ofertas de justiça. Então as ofertas de Judá e Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros, trazendo juízo, muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os que mentem, juram falsamente, contra todos os que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa, proclama o Senhor dos exércitos. Senhor, fale conosco, fale com o seu povo, nos ensine e nos instrua, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Antes de começarmos a exposição do texto de Malaquias no capítulo 3, dos versos de 1 a 5, nós precisamos saber que nenhum avivamento virá sem que a igreja esteja ansiando, esperando por ele. Então, avivamento não vem sem que haja arrependimento. Preste muita atenção. O que é arrependimento? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento também não é pedir perdão de pecados. Arrependimento é mudança de mente para mudar de vida. A palavra arrependimento vem de um misto de 2 palavras gregas, meta-noeu. Meta é de onde surgiu a nossa palavra grega, alvo. Então, meta aponta para um estilo de vida. E noeu é de onde surgiu a nossa palavra portuguesa, jeito de pensar. Então, arrependimento sugere mudança de mente para mudança de comportamento. Em outras palavras, se você mudar o jeito de uma pessoa pensar, você muda a pessoa. Arrependimento é a primeira pregação evangélica na Bíblia. E o evangelho começa em Marcos 1, versículo 4. Apareceu João no deserto pregando: arrependei-vos. Nota que arrependimento vem antes de perdão, misericórdia, graça, amor, compaixão. É a primeira pregação do Novo Testamento. E nenhum avivamento virá sem que haja arrependimento. Por isso que eu não acredito em avivamento show, avivamento movimento. Está lotado, está cheio, está bonito, mas não tem pecadores rendidos, não tem gente chorando por seus pecados, não tem gente decidindo mudar de vida. Isso não é arrependimento, isso é movimento. Nenhum avivamento virá também sem que Jesus volte a ser o centro. O grande clamor de nossos dias, meus irmãos, é que as igrejas voltem a entronizar Jesus como centro. Os louvores não são mais cristocêntricos ou
teocêntricos, ou do Espírito Santo como centro. Os louvores é o homem no centro, são louvores românticos, louvores humanistas, de desejos humanos, vontades humanas, mas Cristo não é cantado. Volte a pôr Jesus também nas letras da música. Satanás não gosta do nome de Jesus. Não importa se a ideia é boa, o nome de Jesus precisa ser proclamado. Nenhum avivamento virá sem que a igreja esteja ansiando por ele, esperando muito, numa expectativa muito grande por ele. Nenhum avivamento virá sem que a igreja arrependa dos seus pecados, e nenhum avivamento virá sem que a igreja volte a trazer Jesus. Nós temos clamado para Jesus voltar de novo para o centro da igreja, clamado para o Senhor voltar para o seu povo, para que o Senhor volte a inclinar o seu rosto de novo sobre nós, para que cesse o morticídio, para que o juízo seja aplacado, e o avivamento traz essa resposta. Algumas coisas que nós aprendemos aqui na exposição do texto de Malaquias no capítulo 3, que aqui o que nós temos? Nós temos aqui as fases, o passo a passo de um avivamento. Qual é a primeira fase de um avivamento? Está no versículo 1. No versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro. Então a primeira fase da vinda de um avivamento é a vinda de um mensageiro. O Senhor diz: eis que enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Em outras palavras, antes de um grande e poderoso avivamento, o Senhor sempre levantou e levantará uma voz. Que tipo de voz é essa? Vamos ver o exemplo de João Batista. Antes da vinda do Senhor, nós ouvimos o clamor que ele era a voz do que clama no deserto. Preste muita atenção. Não diz que João era a voz que clamava no deserto. Diz que ele era a voz do que clamava no deserto, porque a voz que clamava é a de Deus. A voz que clama hoje para que o povo se volte para ele, como em Joel 2, é a voz de Deus. Quando um pregador vem falando hoje de avivamento, ele vem reverberando, repassando a voz de Deus. Por isso que a Bíblia diz que João era a voz do que clama, não a voz que clama. A voz que clama é a de Deus. João só reverberizava, só repassava essa palavra, como está em Mateus 33:3. Ele é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Vê? Avivamento é endireitar, é preparar. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que estamos fazendo nas nossas igrejas há meses? Preparando o terreno, preparando o caminho. No caso, o caminho é o nosso coração, preparando o caminho das pessoas para o Senhor, a vinda do Senhor, derramando do seu poder, derramando o despertamento, é o avivamento. Eu creio muito, meus irmãos, que tão logo a igreja do Senhor vai viver um grande despertar espiritual. Observe o seguinte: antes de cada avivamento, na história e na Bíblia, o Senhor levanta um mensageiro para preparar o seu povo. Como nós já citamos outras vezes, Evan Roberts, no país de Gales, o garotinho que orou dos 13 anos aos 16 anos para que o avivamento viesse sobre o país de Gales. Eu estou falando mesmo, ele orou dos 13 anos de idade aos 16 anos de idade para que o avivamento viesse sobre o país de Gales. E quando o avivamento veio, em 2 anos, foram 100 mil almas convertidas através da vida de um jovem de 16 anos de idade. Mas qual era a oração de Evan Roberts?
Senhor, dobra minha vida, Senhor, quebranta-me, Senhor, transforma minha vida. Por quê? Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Nenhum avivamento virá sem corações rasgados, sem corações quebrantados, sem que nossa carne esteja em frangalhos. Note, os irmãos, que a nossa carne atrapalha demais o mover de Deus, a nossa carne atrapalha demais o agir de Deus. O avivamento não vem porque a igreja está cheia de crentes imaturos, gente que se ofende por qualquer coisa, gente que fica triste por qualquer coisa, gente que se magoa por qualquer coisa. Pastor não me deu atenção, eu estava na escala, o pastor pôs outro, eu estava cantando e eu queria uma oportunidade para cantar e o pastor não deixou, eu ia pregar e o pastor me tirou da pregação, e as pessoas se ofendem por tudo. Nunca, meu irmão, um crente imaturo vai viver um derramar do Espírito Santo. É uma mimizice, uma choradeira, é a carne gritando muito alto. Mas nós notamos que o avivamento, ele vem prioritariamente a partir de alguém que Deus levanta. E hoje eu posso ver que a intenção de Deus não é só de levantar uma pessoa. Como no país de Gales, ele levantou o garoto Evan Roberts. Como nos Estados Unidos, ele levantou William Seymour. Como na Grã-Bretanha, na Inglaterra, ele levantou John Charles Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon. Como nos Estados Unidos, ele levantou Charles Finney. Como ele levantou também nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, em Massachusetts, Jonathan Edwards, David Brenner. Como ele levantou em Florença, Jerônimo Savonarola. Como ele levantou na Alemanha, Martim Lutero. Como ele levantou na história tantos e tantos avivalistas. Sempre, em cada época, em cada momento, o Senhor tem levantado os seus mensageiros. Deus quer nos levantar, meus irmãos. Deus quer levantar a mim e a você como mensageiro nessa época. E aqui no texto deixa muito claro, porque tem gente que imagina que para ele ser um avivalista, para ele ser um mensageiro em tempos de avivamento, ele tem que ser capacitado. Ai, pastor, mas isso não é para mim. Quem sou eu para ser um avivalista? Evan Roberts era semi-analfabeto, trabalhava nas minas. William Seymour era um negro na época de segregação racial. Ele foi fazer faculdade, ele tinha que sentar do lado de fora, e Deus levantou William Seymour com uma igreja de 200 membros só de negros, e trouxe o grande avivamento pentecostal. Em outras palavras, Deus não chama pessoas capazes, Deus chama pessoas disponíveis. A pergunta que você tem que fazer é: eu sou disponível? Eu estou disponível para Deus? Não é se você é capaz. Porque Deus, Ele vai capacitar aqueles que se predispuserem. Deus não chamou Isaías pelo nome. Deus chamou. A quem enviarei? Foi Isaías que disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não mandou Davi matar Golias. Foi Davi que se levantou e se predispôs a matar Golias. Evan Roberts não era capacitado. Não era, ele tinha só 16 anos de idade. Você acha que o garoto de 16 anos de idade tinha capacidade, humanamente falando, de ganhar 100 mil almas para o Senhor? Evidente que não. William Seymour não era capacitado. Sabe qual é o problema de William Seymour? Que ele começou a pregar em todos os Estados Unidos o mover pentecostal, oração em línguas, e ele mesmo ainda não falava em línguas. Olha que interessante, um pregador, ele só vai pregar duas coisas: aquilo que ele já procura ou aquilo que ele já encontrou, o resto é papel. Eu não posso dizer que a igreja que sou pastor está avivada,
Eu não posso dizer que eu sou um avivalista como John Wesley, William Seymour, Evan Roberts, de forma alguma. Se eu fosse como esses homens, ou estivesse no status espiritual desses homens, eu já tinha incendiado todos à minha volta. Então eu não posso dizer que eu estou pregando o avivamento ainda que eu quero viver. Mas eu posso te dizer, assim como William Seymour começou a pregar sobre oração em línguas, sem orar em línguas, eu posso te dizer que eu estou buscando e pregando um avivamento, que eu estou buscando para a minha igreja, que eu estou buscando para a minha vida e buscando para aqueles que nos assistem também. William Seymour, na Rua Azusa, pregou que a evidência do revestimento de poder era o falar em línguas. E olha que interessante, ele pregou por todo o país sobre o falar em línguas, e ele mesmo não tinha falado em línguas. Mas depois, evidente, o mundo todo experimentou esse grande derramar do poder do Espírito Santo. Lembrando-nos que Deus então capacita os disponíveis. Ele capacita aqueles que se predispõem. Ele capacita aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Em outras palavras, agora mesmo, neste exato momento, você pode bradar aí da sua casa: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser uma voz, a voz do Senhor, a voz do que clama em nossos dias. Eu quero ser a voz do Senhor nos nossos dias de avivamento. Sabe, o Senhor tem clamado e Ele tem dito: eu estou buscando alguém para chorar comigo. Eu estou buscando alguém para chorar, para sentir o que eu sinto. Eu estou buscando alguém para clamar comigo. Esse é o coração do avivalista. É aquele que sente a dor do mundo. É aquele que sente a dor do pecador. É aquele que sente os anseios do mundo. E o mundo hoje está em frangalhos. Mas quantos me assistem agora sentem os anseios do mundo? Será que você tem sentido o anseio da sua própria família, que boa parte deles estão indo para uma eternidade sem Cristo? Será que você tem sentido o anseio da sua cidade? Nós precisamos sentir os anseios, e mais do que isso, sentir o anseio do Espírito, porque o Espírito Santo está clamando pelos seus arautos, está clamando pelos seus mensageiros. Como nós vemos, a primeira fase de um poderoso avivamento é Deus levantar seus arautos, é Deus chamar os seus mensageiros. Eu tenho dito tanto: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, eu assisti um vídeo de Dave Robertson esses dias, e nesse vídeo Dave Robertson chega a profetizar a vinda da SARS-CoV. E Dave Robertson usa o termo assim, isso há 21 anos atrás, traduzido e interpretado por David Quilla. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse vídeo aí agora na tela, e aí eu volto logo em alguns minutinhos desse vídeo. Olha esse vídeo, ouça esse vídeo. Listen for these words. Preste atenção nessas palavras: Holiness, santidade, fellowship, comunhão, worship, adoração, fastings, jejuns. For in these is forming a restoration that my church is being built upon to house my revival. Pois a minha igreja está sendo edificada sobre estas bases para restaurar um grande avivamento. When SARS comes here, Quando a doença do SARS vier até aqui, don't be afraid of it. não temam.
Yesterday I had a vision. Ontem eu tive uma visão. I saw men going to cities where the cities were quarantined. Eu vi homens indo a cidades que estavam em quarentena, Going inside of a quarantined city entrando numa cidade em quarentena and cleansing it from the plague. e aniquilando a praga naquele lugar. And sweeping the whole city into revival. E levando a cidade a um grande avivamento. Not only with this plague, Não só esta praga, o SARS, but the many more mas todas as outras that are going to come que virão before the end. antes dos tempos finais. Como você observou, sabe o que mais me impressiona nesse vídeo? Primeiro, ele fala o nome da doença, quando a SARS vier. Segundo, ele fala das cidades em quarentenas. Mas sabe o que mais me impressionou nesse vídeo? Isso há 20 e poucos anos atrás, que ele diz o seguinte: que Deus estaria levantando homens de Deus, mulheres de Deus, que iriam pisar nas cidades em quarentenas e aniquilar com o vírus, mas não só contra esse vírus, mas contra as outras doenças que também viria nos últimos dias. E sabe o que é mais tremendo? Que David Robson também diz que depois dessa pandemia, dessa SARS-CoV, que no caso, há 21 anos atrás ele traz essa profecia, viria um poderoso avivamento. Sabe, desde quando eu vi esse vídeo eu falei: Senhor, eu quero chegar em cidades e o índice de mortalidade diminuir, o índice de aborto diminuir, o índice de mortalidade em vírus, o índice de mortalidade de câncer diminuir, o índice de enterro diminuir. Porque em época de avivamento são essas coisas que acontecem. Aonde estão os mensageiros de nossos dias? Aonde estão os Elias de Deus de nossos dias? O João Batista de nossos dias, aqueles que preparam o caminho para o avivamento. É muito poderoso. Sabe o que é mais importante? Muita gente diz que Deus não falou nada. Por que Deus está... Ele falou. É a gente que não ouviu, mas está aí. Você viu esse vídeo antigo, a qualidade ruim, mas foi dito, foi profetizado. A SARS veio, ela está aqui hoje, ela está matando pessoas, mas sabe o que resta? Resta agora ela passar e o grande derramar do Espírito Santo vir. Mas para esse grande derramar do Espírito Santo vir, a igreja tem que acordar, a igreja tem que se arrepender, a igreja tem que se render, a igreja tem que buscar ao Senhor, voltar às trincheiras da oração, voltar às trincheiras da leitura da Bíblia. Por isso que a primeira fase de um poderoso avivamento é, sem sombra de dúvida, a vinda de um mensageiro. A segunda fase de um poderoso avivamento está ainda no versículo 1, é a busca. Observe: eis que enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Agora observe o resto do texto. Então de repente o Senhor, olha o texto, a quem buscais. Observe que o texto não está dizendo o Senhor a quem ignorais, ou o Senhor a quem virá na hora que Ele quiser. O texto está dizendo que o Senhor a quem nós já estávamos buscando. Olha, a profecia de Joel 2, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ela se cumpre em Atos 2. Então o Senhor promete em Joel 2 que Ele derramaria do Espírito Santo dele em toda a carne, e ela se cumpre em Atos 2. Mas antes dela se cumprir, eles não estavam de boa esperando a profecia se cumprir numa frieza espiritual. A Bíblia diz que eles estavam buscando insistentemente até que do alto veio o derramar do Espírito. Eles acreditaram na profecia. O ato de orar por avivamento é acreditar que ele vai vir, é ansiar por ele. Olha, o texto diz assim, ó: e de repente o Senhor a quem buscais virá. Nenhum avivamento virá sobre um povo, uma igreja que despreza o Espírito Santo, mesmo que diz que crê.
Love music tonight is floating. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight gradually fades, covering the path with you, sharing a pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in thought the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Come closer to me without hesitation. Oh my heart, come here with me, hand in hand when the sun sets. Thousands of roses I give you, go home alone. Who will see the moonlight? Who will see the moonlight gradually fades, covering the path with you, sharing a pillow. I dream like this moment of waiting, like poetry, like dream, just like when we were lost in thought the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your heart. Living on lost and thoughts, the days gone by. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your hand. When the sunset gradually sinks, that's what I want. That's what I want. Give me your hand, I'll lead you together to a dreamy place. When the sunset gradually sinks, that's what I want. Crê que Jesus vai voltar, mas vive um estilo de vida como se ele não fosse voltar. Crer no Espírito Santo, mas vive um estilo de vida sem se comunicar com ele. É uma mulher casada com um marido, dorme com ele, mas não conversa. Esse é o cristianismo religioso de nossos dias, um cristianismo sem relacionamento com o Espírito Santo, um cristianismo sem oração diária, um cristianismo sem leitura da Bíblia, é um cristianismo religioso. O texto deixa claro: o Senhor a quem buscais virá. Ele vai vir se nós estivermos buscando. Perceba que eles sempre esperavam a vinda do Messias. No Egito, o povo esperava a vinda do homem que libertaria o povo dos 400 anos de escravidão. Mas por que eles foram libertos na época de Moisés? Está na própria palavra de Deus. Moisés
desce até o Egito, porque eu ouvi a oração do meu povo. Por que eles não foram livres nos 400 anos anteriores? Porque eles não estavam orando como naquela feita agora estavam. Então agora eles resolveram buscar ao Senhor, e o Senhor decidiu trazer o avivamento que os libertou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, olha o texto, buscar a minha face. Sabe o que o Senhor espera? Que nós passemos a buscá-lo. Você tem buscado a face do Senhor? Você tem tido um horário e um local de busca do Senhor na sua casa? Você tem lido a Bíblia diariamente? Porque é dessa busca que eu estou falando. É isso que nós devemos. Segundo Crônicas 7,14 nos deixa tão claro, que ele diz que quando eu busco de todo o coração a face do Senhor, então ele ouve do céu, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Será que há na história um momento em que a terra está tão sofrida como em nossos dias? Guerra, peste, fome, confusão mental, o povo está doente. Mas o Senhor promete sarar a terra se a igreja buscá-lo. Então, de certo modo, a igreja tem uma parcela de culpa no sofrimento do mundo, porque ela não está buscando a face do Senhor, e por isso a terra sofre. O verso de Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em outras palavras está dizendo, se o meu povo, o cristão, o que me conhece, abandonar a sua vida perversa, a sua preguiça espiritual, a sua letargia espiritual, seus pecadinhos de estimação, e trocar isso tudo por uma vida de oração, buscar a minha presença, eu vou sarar a terra, até a seca some. O avivamento no país de Gales, irmãos, foi liberado por Evan Roberts, porque ele orou dos 13 anos de idade até os 16 anos de idade, por um avivamento. William Seymour, que liderou o avivamento da Rua Azusa, orava 5 horas por dia, e Deus o confrontou dizendo que, para ser pastor de uma igreja, tá bom, para ser um bom crente, tá bom, mas para vir um avivamento global, não é o suficiente. Então ele passou de orar por 5 horas por dia para 7 horas, e o avivamento veio. Nesses 2 exemplos, vemos pessoas que oravam horas e horas por dia, clamando por avivamento, e nós achamos que 15 minutinhos é demais para vir na igreja orar. Tem gente que não quer nem sair de casa e vir orar 15 minutinhos. Que tipo de Espírito Santo é esse que você diz amar? Que casa de oração é essa que não tem oração? A geração dos smartphones, Smart TV, redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, internet de alta velocidade, só vai provar uma coisa, que a falta de oração, que a falta de leitura das Escrituras, nunca foi por falta de tempo. Então, a segunda fase de um avivamento é a busca pelo Senhor. Mas nós vamos agora à terceira fase do avivamento, ainda no versículo 1. Diz assim, eis que enviarei o meu mensageiro. Primeira fase, a vinda de um mensageiro. E preparará o caminho diante da minha pessoa. E então o Senhor a quem buscais. Segunda fase do avivamento. Terceira fase, o anjo da aliança. Esse Senhor, o Senhor a quem buscais, virá ao seu tempo. Olha que interessante. Primeiro, o Senhor envia, levanta pessoas para gerar desejo no coração do povo, para orar, para buscar Ele. Essas pessoas são os mensageiros. Segundo, esse desejo que esse mensageiro começa a trazer, começa a surtir efeito, e as pessoas começam a buscar o Senhor. E quando nós buscamos a face dele, é a terra seca clamando pela chuva. Aí tem a terceira fase,
Ele virá ao seu templo. Note uma coisa, preste muita atenção. Avivamento sempre vem quando não esperamos. Observa a palavra de repente. É aí que eu estou te dizendo. Eu estou pregando e nós pregamos em demais cultos que avivamento para nós é uma questão de sobrevivência, e a busca por avivamento é um caminho sem volta. Por que um caminho sem volta? Porque de repente é como um tsunami. De repente o avivamento vem. De repente, no ano novo de 1739, o Espírito Santo caiu sobre John e Charles Wesley, George Whitefield e os outros membros do Clube Santo, começando então o movimento do avivamento do século XVIII. John Wesley diz que foi como se o Espírito Santo entrasse dentro da boca dele e o coração dele começou a pegar fogo. Meu irmão, você pode estar frio agora, mas insista com a oração, insista com a leitura, insista com o avivamento, que de repente você não vai aguentar de tantas lágrimas que vai sair dos seus olhos. De repente o seu coração vai ficar o ar vai ficar ofegante, o coração vai ficar embrasado, porque ele vem quando menos esperamos. Em Atos 2, do 1 ao 2, Deus nos mostra o dia exato para acontecer o avivamento, mas Ele nos diz para ficarmos atentos. Ele não nos mostra o dia exato, mas Ele nos diz para ficarmos atentos aos indícios. Os indícios de um avivamento é quando a igreja começa a pegar amor por oração, ela começa a gostar de orar. E para a gente pegar amor por oração, a gente tem que insistir na pregação de oração. Ela pega amor por oração, por amor, por adoração, a ponto de ver o seu coração queimando por esse amor. E aí esses dias a minha esposa estava saindo de casa sem brinco. Ai, pelo amor de Deus, para o carro, e eu sem brinco, parece que eu estou sem roupa. Você sabe o que é avivamento? É quando a gente sair de casa e dizer assim: meu Deus, parece que eu estou pelado, eu não orei hoje, parece que alguma coisa está esquisito. É como se lhe faltasse algo, você sair sem orar. E esse amor, gente, ele começa a ser tão grande dentro da igreja, que a igreja começa a mover na cidade, e a cidade começa a perceber que tem algo de diferente no meio daquele povo. E quando a igreja começa a se mover na cidade, de repente vem o avivamento. Essa é a terceira fase do avivamento, é a visitação. Como nós queremos essa visitação? Como nós queremos essa visitação? Nós estamos esperando justamente por essa visitação. Talvez ela pode acontecer agora na sua casa. Só quero a Ti. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Essa visitação pode ser agora na sua casa. Você tem que insistir com a busca. Vai ter momento que vai ser chato, vai ser cansativo, mas você deve insistir. Só quero a Ti. Você deve dizer: eu só quero o Senhor. Nada mais. Eu só quero a presença dEle. Nada mais. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nada além de Ti. Quarta fase de um poderoso avivamento ainda está no verso 1. O anjo da aliança diz assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro, primeira fase, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente o Senhor a quem buscais, segunda fase, a busca por avivamento. O anjo da aliança a quem vós desejais, terceira fase. Você tem que desejar, não é o Senhor a quem desprezais. Mas a quarta fase, o anjo da aliança. Terceira fase é a visitação. Quarta fase, o anjo da aliança. Então de repente o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança.
Um grande propósito do avivamento, gente, é restaurar o nosso entendimento sobre a nova aliança. Na nova aliança há cura, salvação, batismos nas águas, batismo com o Espírito Santo. Por isso que não existe avivamento teológico, teórico, avivamento de cabeção. Avivamento é luz na cabeça e fogo no coração. A nova aliança é o entendimento que nós somos filhos de Deus. O crente deixa de ser mimizento porque ele entende quem ele é em Deus. Então ele não fica se magoando por nada, ele amadurece, ele cresce. É possível buscar o Senhor até que Ele venha, mas não desejá-lo quando Ele vier. Avivamento é de extrema urgência. É possível a gente buscar o Senhor, mas quando Ele chegar, a gente desprezá-lo. Por exemplo, os fariseus sempre quiseram o Messias, mas não aceitaram quando Ele veio. A maioria dos nossos milagres, ou dos milagres que desejamos, vem em embalagens que não gostamos. Pode ser que quando o avivamento vier, você esperava outra coisa. O rei do universo, ele veio montado no jumentinho. Jesus veio assim para ofender a mente humana e o nosso entendimento de como ele opera. John Arnold disse uma vez: Deus ofende a mente para alcançar o coração. Por isso que eu acredito que o avivamento que está vindo, ele vai deixar muita gente decepcionada, mas ele vai trazer muitas lágrimas e gemidos ao nosso coração. Eu creio nisso. 1 Coríntios 1:27 nos mostra a simplicidade de como Jesus veio e porque os judeus o rejeitaram. Em outras palavras, entende por que Jesus veio montado no jumentinho? Para ofender os cabeçudos da época, os teólogos da época. Mas a quinta fase de um poderoso avivamento está nos versos 2 e 4. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro. Aqui está fazendo uma menção ao mesmo batismo de fogo profetizado por João. E o batismo de fogo, ele tem uma tripla missão. Primeiro, ele vem para queimar madeira, feno e palha. Então o batismo de fogo é também um fogo de juízo. Mas você precisa entender que Deus não tem 3 fogos, 5 fogos, Deus é um fogo. A Bíblia nunca diz que o diabo é fogo, que o diabo é representado pelo fogo. Charles Spurgeon disse que o fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. A Bíblia já nos afirma que foi Deus que acendeu o fogo do inferno. Preste atenção. O mesmo fogo que não se consumia em Levíticos por 24 horas, que não matava os sumos sacerdotes, ele saiu lá do altar e matou os 2 filhos de Arão. Mas o fogo era o mesmo, porque os sacerdotes não eram madeira, feno e palha, mas os 2 filhos de Arão eram madeira, feno e palha. O mesmo fogo que pousou sobre os irmãos no Pentecoste, como línguas repartidas de fogo, foi o mesmo fogo que matou Ananias e Safira. Paulo diz que esse fogo nos prova, e esse fogo é a prova do nosso cristianismo. Se é madeira, feno e palha, ele é fogo de juízo, ele queima. Mas se é ouro, prata e pedras preciosas, está dizendo qual é a missão desse fogo. Ele virá como fogo do ourives para limpar, purificar. Esse fogo é o Espírito Santo. Que coisa tremenda. Então a quinta fase de um avivamento é o batismo de fogo, que ele vem para queimar a madeira, feno e palha, mas ele vem também para melhorar os crentes, para purificar os crentes, como o sabão lava e como o fogo purifica o ouro. A terceira missão do batismo de fogo, que está aqui na 4ª fase do avivamento, a primeira é queimar os falsos. Nada que é falso
vai permanecer em tempo de avivamento. Você tem um monte de gente saindo do armário, um monte de gente se escandalizando, um monte de gente escandalizando, um monte de gente explodindo porque era falso. Mas quem está explodindo isso? É o fogo que está expondo a falsificação do evangelho. Tremendo, não é? Mas o verdadeiro crente, com o passar dos anos, esse fogo vai purificando, vai limpando, a gente vai ficando melhor, a gente não vai ficando pior. Mas em terceiro lugar, esse batismo de fogo também é capacitador. O mesmo fogo que matou Ananias e Safira foi o que batizou os apóstolos em Atos 2. Para os apóstolos, além de purificá-los, também trouxe sobre eles capacitação ministerial. A Bíblia diz como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Por isso ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. João diz: ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é Espírito Santo e fogo, deixando claro que é a mesma coisa. Está dizendo que é o Espírito Santo e o revestimento de poder, que é o batismo de fogo. E isso está bem claro para nós nos versos 2 e 4. Então a quinta fase de um poderoso avivamento é esse fogo do Espírito, que vem para purificar a igreja. É o batismo de fogo. Que coisa tremenda. Quando ele visita, nós temos entendimento da nova aliança, milagres acontecem, pecadores se arrependem, gente pede perdão para pai, pai pede perdão para filho, eles começam a ver a miserabilidade de seus atos, porque nós temos entendimento da nova aliança. Mas na quinta fase, esse fogo desce, queima a palha, a madeira, o feno, e purifica o ouro e a prata, e também capacita a igreja para fazer as obras que Deus quer, batizando com dons, trazendo o revestimento, ressuscitando mortos e fazendo milagres. Eu acho isso tão tremendo. O meu filho disse uma frase, eu achei isso tão chocante, por isso que nós estamos repetindo a mensagem, porque tem gente que pensa que ele não merece avivamento. Só que, meu irmão, o avivamento não vem porque merecemos. Avivamento vem porque nós precisamos. Avivamento não vem porque uma igreja é boa. Avivamento vem porque a necessidade maior da igreja e última é a urgente necessidade da igreja. O avivamento não vem porque somos santos, vem para santificar-nos. O avivamento não vem porque você está santo, ele vem para lhe santificar. Ele vem para preparar a noiva de Cristo. Por isso que avivamento é o ato de Deus para preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. Olha, eu tenho pregado, eu tenho dito, se o avivamento não vier nos próximos meses, não haverá nenhum crente para contar a história, porque a apostasia está avassaladora. E a resposta de Deus para o avivamento, a resposta de Deus para a apostasia é o avivamento. Precisamos de um avivamento de forma urgente, senão ninguém vai subsistir. Em Efésios 5, do 25 ao 27 diz: maridos, cada um de vós amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado e lavado ela na água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem imperfeição. Agora veja que Malaquias está falando que a maneira que o Senhor apresenta a noiva é aqui, ó. Vê que esse fogo é o ato do Senhor apresentando a Ele a noiva purificada. Por isso que o resto do texto começa assim: quem vai suportar quando Ele vier? Você suportaria um batismo de fogo? Porque se o seu cristianismo for falso, o batismo de fogo vai lhe queimar, porque é madeira, feno e palha. Por isso que, apesar do avivamento ser uma boa notícia, ele é ao mesmo tempo uma má notícia. Para o ouro, prata e pedras preciosas é uma bênção. Para madeira, feno e palha, ele é fogo destruidor. Por isso que a palavra de Deus na Bíblia é chamada de fogo, o amor de Deus é fogo, Ele é o Deus de fogo, o seu trono é de fogo, seus ministros são ministros labaredas de fogo, Deus é representado pelo fogo.
No dia de Pentecostes veio línguas como fogo. Elias orou e caiu fogo. Moisés viu a sarça se queimando, mas não se consumia. Eu estava pregando em Campo Largo, na conferência de despertamento espiritual. Eu tive uma visão de uma gigante, uma enorme bandeira do Brasil pegando fogo, mas estava como a sarça. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Sabe o que Deus me disse? Eu vou lavar essa nação. Por isso que este também é um momento que você vai ver muitos escândalos. Muita gente que você pensava que era de Deus vai explodir em escândalo, porque o fogo está queimando madeira, feno e palha. Mas aqueles que são ouro, pratas, pedras preciosas vão ficar de pé. Meu irmão, você quer o fogo do Espírito? Comece a consertar a sua vida. Pede perdão para quem tem que pedir, se arrepende do que tem que se arrepender, porque o fogo está vindo. Cristo virá para purificar a sua igreja e fazê-la se arrepender dos seus maus caminhos, e então Ele ouve do céu. Nós chegamos a um ponto tão crítico, irmão, mas tão crítico, que só um genuíno arrependimento pode mudar tudo. Antes de vir o avivamento, nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento não haverá avivamento. Sem a igreja reparar as arestas, reparar o altar, não haverá avivamento. E em sexto lugar, no verso 5, o resultado de todo o resto, que é a sexta fase do avivamento, no verso 5. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra feiticeiros, adúlteros, contra os que mentem e julgam falsamente, contra os que exploram trabalhadores seus salários, oprime o órfão, viúvo e priva os estrangeiros de seus direitos, demonstrando falta de temor e respeito comigo. Em outras palavras, todo avivamento trará justiça social. Uma igreja avivada, ela é relevante socialmente. Um crente avivado, ele dá esmola. Um crente avivado, ele dá roupa em época de frio. Um crente avivado dá alimento para o faminto. Um crente avivado se preocupa com a necessidade do próximo. Uma igreja avivada, ela não está fechada para si, ela é relevante para a sociedade. Vê, no meio do texto de avivamento, o Senhor está cobrando exploradores, Ele está cobrando justiça social de uma igreja. Eu não acredito em avivamento em que um crente continua miserável, do coração fechado, que não consegue ofertar 1 quilo de alimento, que não consegue abrir a janela quando alguém lhe pede uma esmola, que não consegue dar um prato de comida para quem diz que está com fome. Não, meu irmão, você está precisando se converter de novo. Então a sexta fase de um avivamento é a demonstração da sua civilidade, da sua justiça social. Se nós vivermos essas 6 fases na igreja, nós viveremos o último e poderoso avivamento. Mas a grande verdade é que nunca haverá avivamento sem que antes haja arrependimento. E só haverá arrependimento quando tivermos convicção de nossos pecados e que eles podem sim nos levar para o céu. Apocalipse 2,5 diz: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caístes e arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Você se lembra quando você entrava no seu quarto e sentia a presença de Deus? Se você ainda não teve essa sensação, você vai ter. Você se lembra quando você sentia saudade? Você sente saudade? Você tem saudade de ter saudade? Você não sente vontade de estar em comunhão com o Espírito? Gente, é tão simples. É só começar. É só entrar e dizer: Senhor, eu só quero a Ti e nada mais. Aquela que a gente estava cantando pouco tempo antes aqui. Estendido por teus braços. Eu gostaria que, aonde você está, na sua casa, você dobrasse o joelho e falasse com o Espírito Santo. Peça perdão por não ter uma vida de oração. Peça perdão por não ter uma vida de dedicação às Escrituras. Peça perdão por inércia, frieza e preguiça espiritual.
o teu amor é extravagante. A tua amizade é tão íntima. O teu amor, ensina-nos a amá-lo, Senhor, de maneira certa. Ensina-nos a te amar, Senhor. Nós nos arrependemos do nosso arrependimento carnal. Nós nos arrependemos da nossa letargia e frieza. Eu tenho orado, Senhor, envia o teu Espírito sobre o nosso povo, sobre os que nos assistem. Derrama do teu poder, Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós. Por favor, Pai.